Ben 10 é uma série muito interessante de se analisar porque sua construção nasce diretamente de um grande acúmulo de referências culturais e estéticas. Em seus conceitos iniciais, a ideia original não envolvia necessariamente essa ideia de alienígenas, mas sim um garoto capaz de se transformar em diferentes versões de si mesmo do multiverso que seriam super-heróis, através de um dispositivo preso ao seu braço, que era muito diferente ainda do Omnitrix. Esse conceito foi reformulado até chegar à ideia definitiva dos alienígenas, obviamente. O primeiro episódio da série foi exibido em 27 de dezembro de 2005 com uma prévia especial do Cartoon Network, estreando oficialmente na programação em 3 de janeiro de 2006, dentro daquele tradicional bloco de desenhos de sábado da manhã. A série foi criada pelo grupo chamado Ben of Action, formado por Duncan Roleal, Joey Casey, Joey Kelly e Steven DeSico, eu espero ter falado tudo certo, onde a Cartoon estava buscando expandir sua identidade visual e a narrativa diante da influência crescente que os animes dos anos 1990 e 2000 exerciam sobre aquele público ocidental, né? Naruto estava se tornando muito evidente, Dragon Ball estava ficando bastante popular nos Estados Unidos, e até mesmo Cavaleiros Zodíacos haviam consolidado uma nova percepção de ação animada entre crianças e adolescentes. O Cartoon Network até então era muito associado a produções cômicas e de humor, né? Como Dexter, Vaca e o Frango, entre outros. E começava a investir em narrativas mais voltadas para a ação, né? Combate e até mesmo a produções como essa coisa de fora, né? Que não era muito popular nos Estados Unidos. Ben 10 surge justamente nesse contexto, né? Mas também dialogando fortemente com as animações que já vinham acontecendo da DC, né? Como Liga da Justiça, Batman série animada, Superman, Super Choque e por aí vai. A série, portanto, nasce como uma convergência entre a estética de anime e a linguagem de quadrinhos estadunidenses mesmo, e a estrutura clássica de desenhos de ação. A premissa central é relativamente simples, né? Um garoto que durante uma viagem de férias com a família encontra um dispositivo alienígena capaz de transformar ele em 10 espécies de alienígenas diferentes. Entretanto, o aspecto mais interessante dessa construção está no fato que esses alienígenas operam narrativamente como arquétipos clássicos de super-heróis. O Quatro Braços ocupa a posição de herói com super força, como o Superman ou o Hulk. O Chama funciona como um personagem de fogo, parecendo, sei lá, o Tocha Humana. O XLR8, que o nome é literalmente Accelerate, né? Representa o velocista, assim como o Flash, Mercúrio, etc. E assim sucessivamente. Cada transformação corresponde a uma fantasia de herói específica. Existe até uma semelhança estrutural com personagens como Shazam, embora o Ben seja o oposto ideal clássico do herói perfeitamente virtuoso. Ele é impossível, imaturo, rebelde, frequentemente egoísta. E além do mais, o Ben é uma criança normal. Quando a gente pega esses outros super-heróis que se tem por aí, seja o Shazam, seja os Robins, pouquíssimos deles têm essa estrutura de parecer realmente uma criança. Ou eles são muito certinhos, ou eles são muito puristas, ou eles são os gênios da batalha. O que mais se aproxima é justamente o Homem-Aranha. Só que até o universo Ultimate surgir, o Peter passou metade da sua vida já como um adulto. É óbvio, ele teve os poderes ainda quando tinha 15 anos, mas querendo ou não, ele já era muito mais velho do que o Ben era no início. E além do mais, o Ben não tem aquela história trágica de super-herói que perdeu os pais e tudo mais, justamente para se comunicar com a audiência de Ben 10, que é uma audiência muito mais infantil e, logicamente, por ser um canal fechado, ele vai ter uma condição financeira relativamente boa. Então, o Ben 10 é feito para o telespectador se identificar com certeza com o Ben 10. O próprio design do Ben comunica isso de uma maneira muito eficiente, né? Seu visual remete à ideia de rebeldia infantil dos anos 2000. A camisa dele sendo uma camisa larga, ele tem uma calça cargo verde, o tênis dele ser um tênis da Nike com pontas pontudas no final do tênis e ser basicamente extremamente bagunçado. Não é uma estética edgy no sentido sombrio, né? Como, sei lá, o Dante de Devil May Cry. Mas uma visão infantil do que significa parecer rebelde e descolado. O Ben é uma criança tentando performar independência e atitude. Isso reflete exclusivamente em sua linguagem corporal e sua revelação com seus poderes, né? O Ben é uma criança que tem quase um espírito de porco, né? Ele é sujo, bagunceiro, a Gwen vive reclamando com ele. Ele guarda pedaços de chocolate no bolso e começa a comer do nada. Tem aquela cena do Supremacia, que a Gwen
fala pro Ben de 10 anos devolver os doces que estavam no bolso, que ela já sabia disso. Ele tem chulé e diversas outras coisas que o Ben, ele tem esse espírito sim de porco mesmo. A viagem que estrutura a série também é importante simbolicamente. O Ben não tá acompanhado de seus pais, mas sim de uma família meio que intermediária, né? Os secundários da família dele, composta pelo seu avô Max e sua prima Gwen, que é uma prima que eles já não se batem muito bem, né? O avô Max possui um design extremamente comunicativo para o que ele quer parecer, que ele é mente aberta, que ele é muito tranquilo com a vida, vive muito na natureza, que é uma camisa florida, do estilo havaiana, né? E aparência alguém que tá sempre na estrada e no campo, né? Ele transmite imediatamente a ideia de uma figura mais aberta, mais permissiva e experiente, diferente de um pai tradicionalmente rígido, sabe? O Max funciona como alguém que observa os netos, tentando compreender suas individualidades. Já a Gwen, que é a prima do Ben, é construída visualmente como o completo oposto do Ben. Enquanto ele utiliza roupas largas e desorganizadas, a Gwen veste roupas ajustadas. O seu cabelo é curto e alinhado, transmitindo essa seriedade e controle, e até mesmo a sua postura visual, né? Ela usa um sapatênis, ela usa uma camisa mais justa de gatinho, que mostra uma parte séria, mas ainda o interior fofo dela, que é o completo oposto do visual do Ben. E como eu disse, o Ben também se diferencia porque ele é profundamente imperfeito, ele é mimado, desorganizado, preguiçoso e frequentemente nojento. A série enfatiza constantemente esses hábitos infantis considerados desagradáveis, né? Ele esquece de tomar banho, guarda comida no bolso, tem chulé, age muito impulsivamente. Existe uma espécie de espírito de porco, como eu disse, na personalidade do personagem. Algo que aproxima, como eu disse, o Ben mais de uma criança real. Essa característica é essencial porque impede que ele seja idealizado como um herói perfeito desde o início. O Omnitrix não cai na mão de alguém disciplinado, mas de uma criança comum fascinada por fantasias heróicas. Isso se conecta diretamente às influências japonesas presentes na série. O Ben é explicitamente um garoto obcecado por mangás, lutador de sumo. A própria obra faz referências claras ao estilo, por exemplo, do Osamu Tezuka, o criador de Astro Boy, além de outras obras que ele também criou. Os alienígenas do Ben não possuem designs grotescos ou excessivamente biológicos como criaturas típicas de ficção científica. Eles funcionam visualmente mais como heróis japoneses e ocidentais ao mesmo tempo. Eles vestem uniformes semelhantes a equipes de Tokusatsu, lembrando bastante Super Sentai ou aqui como a gente conhece os Power Rangers, quando também carrega a lógica visual dos super-heróis clássicos americanos. A série inteira desenvolve em torno da relação infantil que o Ben possui com o Omnitrix. Inicialmente ele vê o dispositivo apenas como uma oportunidade de finalmente se tornar aquilo que ele admirava nos quadrinhos. Sua compreensão de heroísmo é extremamente superficial. Ele quer reconhecimento, aplausos e recompensa. Muitos episódios iniciais giram justamente em torno daquela visão infantilizada da moralidade. Personagens como Max e Tetrax frequentemente confrontam essa postura do Ben, explicando que o heroísmo não existe para satisfazer o ego ou desejo de validação. Aos poucos, Ben aprende a compreender responsabilidade, empatia e sacrifício. Esse equilíbrio entre amadurecimento e preservação da infância é uma das bases mais importantes da série clássica. Conforme a série avança, ela começa a explorar cada vez mais essa relação infantil que o Ben possui com as próprias transformações. Grande parte dos episódios clássicos gira em torno do fato que o Omnitrix está literalmente preso ao braço de uma criança que ainda não possui completamente responsabilidade ou um autocontrole, assim como é uma consequência dos atos que ele faz. Existem episódios onde o Ben, fica gripado e os alienígenas adoecem, episódios que o Omnitrix apresenta falhas de que o Ben fica cutucando o Omnitrix, quebra o Omnitrix inclusive, como uma criança que quebra seu brinquedo. O Omnitrix funciona quase como um personagem, sabe? Ele não funciona apenas como uma arma ou ferramenta, ele age quase como uma extensão emocional e física do próprio Ben, né? Tanto que ele conversa com o Omnitrix, ele salva o Ben em situações de vida ou morte, é um personagem à parte o Omnitrix. E o design do Omnitrix reforça isso de uma maneira muito interessante, né? Na série clássica, ele é quase um brinquedão exagerado, enorme no braço do Ben, que é muito maior do que o pulso dele, por exemplo. Cheio de detalhes chamativos, tubo branco, um botão verde extremamente brilhante. Existe uma sensação de excesso visual, como se aquele objeto fosse maior do que a criança que o utiliza. Conforme as séries posteriores avançam, o Ben, no caso, também amadurece, e o design do Omnitrix também muda junto dele. Por exemplo, no Força Alienígena, o relógio assume uma aparência muito mais sóbria e racional, podemos dizer assim, quase como um relógio de pulso comum, refletindo esse bem mais sério e disciplinado. No Supremacia, ele se torna gigantesco e mais agressivo visualmente, acompanhando o tom épico e grandioso que aquela série queria ter. No Omniverse, o dispositivo se aproxima mais de um smartwatch,
né, aquele estilizado, né, cheio de luzinha e tecnologia parecido com o que já tinha em 2012, sabe? Essa relação do Ben com o Omnitrix é importante porque ele não utiliza seus poderes como o herói tradicional usaria, sabe? Para Ben, muitas vezes o Omnitrix é simplesmente uma forma de brincar, ele usa suas transformações para trapacear em brinquedos de parque, pegar brindes, até aquele episódio lá que ele vira o Insectoide para ganhar uma competição de careta no trânsito, sabe? Ou ele quer zoar com a cara da Gwen. Isso aproxima muito mais a série de uma lógica infantil real. Uma criança com poderes dificilmente começaria imediatamente pensando em sua responsabilidade moral. O Ben usa os alienígenas da mesma forma que uma criança usa a imaginação durante uma brincadeira de faz de conta, e a série entende isso perfeitamente. A própria dinâmica entre o Ben e a Gwen reforça essa ideia de infância compartilhada. Gwen frequentemente tenta assumir o papel da voz racional deles dois, mas a série deixa claro que diversas vezes que ela também entende que também é uma criança. Muitas vezes ela acaba cedendo às provocações do Ben, entrando nas brincadeiras ou tomando decisões também impulsivas igual o Ben, por rivalidade típica de irmãos, que no caso são primos, né? Grande parte da força emocional da série vem justamente dessa convivência cotidiana. O Ben e a Gwen brigam por espaço no trailer, por comida, por qualquer brincadeira que eles façam, até por simples implicâncias. Entretanto, quando a jornada avança, eles começam a desenvolver respeito mútuo um pelo outro, né? Episódios envolvendo a mágica da Gwen ou situações onde o Ben precisa confiar nela demonstram esse amadurecimento gradual, né? Eles deixam apenas de funcionar como opostos narrativos e passam a agir como duas crianças aprendendo a crescer juntas dentro das circunstâncias absurdas que a série apresenta. Os próprios aliens do bem funcionam como parte dessa metáfora de crescimento, né? Na série clássica, cada transformação possui habilidades muito específicas e limitações muito claras. Bem, inicialmente valoriza apenas alienígenas mais fortes ou legais e maneiros, como quatro braços ou diamante, enquanto despreza transformações consideradas estranhas, né? Como o sol aquático ou massa cinzenta. O bem aprende gradualmente que cada alienígena possui uma função específica, e esse processo se torna uma metáfora sobre aprender a lidar com diferentes partes de si mesmo. Isso conecta também com o próprio funcionamento do Omnitrix na série clássica. Diferente das continuações posteriores, o relógio inicialmente parece possuir quase que uma consciência própria. Como eu disse, né, ele funciona como um personagem. Existem vários momentos em que ele salva o Ben automaticamente, escolhe a transformação certa em situações críticas, ou impede sua morte de maneiras imprevisíveis. Essa imprevisibilidade cria um aspecto muito interessante, porque o Ben frequentemente precisa improvisar. Muitas vezes ele recebe o alien errado e é obrigado a pensar criativamente para sobreviver. Isso faz com que o heroísmo da série clássica seja muito menos baseado em poder absoluto e muito mais em adaptação e imaginação de uma criança. A ambientação da série, que se passa pelos Estados Unidos, também possui uma função importante dessa estrutura. Como a narrativa acompanha uma viagem de estrada, cada episódio explora diferentes regiões, lendas urbanas e imaginários culturais estadunidenses. A série brinca constantemente com figuras clássicas do folclore norte-americano: monstros, lacustras, lobisomens, múmias, sentenças malucos, o próprio Kraken e criaturas inspiradas em filme B de ficção científica. Até mesmo a batalha contra o Vilgax, que é o grande vilão da série, próximo ao Monte Rushmore, reforça essa ideia de transformar símbolos tradicionais dos Estados Unidos em palco para uma fantasia heróica infantil. Ben 10 funciona quase como uma grande viagem pela cultura pop e imaginário estadunidense vistos através de perspectivas exageradas de uma criança. Visualmente, a série também reforça constantemente sua ligação com quadrinhos. Os cenários possuem texturas que lembram retículas de impressão, muitos enquadramentos simulam páginas de quadrinhos, e diversos episódios especiais utilizam transições que parecem diretamente retiradas de revistas de super-heróis. Até os episódios do Arif funcionam como histórias alternativas clássicas de quadrinho, como os Arifs da Marvel, imaginando realidades paralelas onde personagens diferentes recebem um Omnitrix. Existe uma consciência estética muito forte dentro da série clássica. Ele entende perfeitamente o que está dialogando simultaneamente com quadrinhos americanos. Uma coisa muito boa que a série faz, que quando é para dar impacto, ele faz frames parados extremamente bem desenhados como páginas e painéis de quadrinhos realmente. E é muito estranho pensar que só agora Ben 10 está ganhando uma versão própria de quadrinho. Sim, existia quadrinhos de Ben 10, mas eles eram meio que conteúdos descartáveis, sabe? O episódio do Ben 10.000 é particularmente importante porque ele representa uma espécie de futuro onde o Ben perdeu a parte essencial de sua infância, a versão adulta do personagem que se tornou o maior herói da Terra, mas abandonou completamente a diversão associada às suas transformações. Ele não utiliza mais nomes infantis para seus alienígenas porque considera isso imaturo, e praticamente se tornou afastado da sua própria família. O episódio constrói uma ideia muito mais melancólica. Ben amadureceu tanto como herói que deixou de enxergar os alienígenas como extensões afetivas de si mesmo. Eles passaram a funcionar apenas como ferramentas de combate.
A conclusão do episódio deixa isso claro. Ben adulto reaprende com sua versão criança que a empatia e diversão eram justamente o que tornavam a sua relação com o Omnitrix especial. Dar nomes bobos aos alienígenas, brincar com os poderes e sentir um prazer em se transformar não era um sinal de fraqueza, mas a própria razão pela qual o Ben compreendia tão bem aquelas espécies. O Omnitrix não deveria funcionar como uma arma militar ou como um instrumento policial, mas como uma ponte de experiência entre diferentes formas de vida. Essa ideia fica ainda mais evidente em episódios ligados diretamente à transformação corporal, como o episódio do Lobisbane. Nesse episódio, a série utiliza a mutação gradual do Ben em criaturas semelhantes a um lobisomem, no caso, a espécie do Lobisbane, como uma metáfora clara da puberdade. O seu corpo começa a mudar de maneira descontrolada, ele perde a estabilidade emocional e passa a lidar com impulsos que não entende completamente. A transformação alienígena deixa apenas de ser divertida e passa a carregar desconforto, estranhamento e bastante medo, né? A série inteira possui um fascínio muito grande por uma transformação extremamente corporal, e isso se apresenta constantemente através de mutações, deformações físicas e fusões alienígenas. A série vai expandindo com essa ideia através da própria relação que o Ben estabelece com as transformações. A série tem muito visualmente essa coisa de horror corporal, né? Ben parece sentir dor nas suas transformações, uma coisa que o novo quadrinho da Dynamite está explorando, ou que o Carnitrix explorou por muito tempo, né? Que as transformações são muito feias visualmente. A série no início brinca muito com esse horror corporal visualmente falando. Os Limax, que são os primeiros, que são espécies de velhos alienígenas, que eles se transmutam nos velhos que roubam a identidade deles, eles viram o pescoço ao contrário, eles se esticam. As transformações também tem muito disso. Quando ele vira o bala de canhão, ele se infla, fica inchado. Ou quando é o fantasmático, mostra o crânio do Ben. A ideia do próprio fantasmático, que ele se torna do mal, né? Que o corpo dele é tão feio que assusta o Zomboso. O Zomboso transmuta em várias coisas. O corpo do Vilgax está totalmente destruído. A ideia das fusões alienígenas serem confusas. Aquele episódio que o Dr. Animal transforma o Max num insectoide. A série tem muito dessa coisa de horror corporal. Tanto que tinha até um brinquedo que era um taso. No meio tinha uma forma muito feia, que era um intermediário entre a transformação e o Ben original. Uma coisa que a série agora do Dynamite está explorando mais, né? Que é visualmente mais feia as transformações. E que foi abandonado com o tempo, né? No Força Alienígena, as transformações deixam de ser essa coisa de você virar outra pessoa pra você ser meio que uma espécie de poder do Ben, né? Vira meio que uma espécie de transformação de Marrow Girl. O pessoal fala, as transformações do clássico são melhores. Porque a ideia do Força Alienígena é outra. É uma força alienígena que ele ganha, entendeu? No clássico não, era uma transmutação. O terror de você estar no corpo de outra pessoa. E por isso que o Ben entende tão bem por empatia das outras espécies. Porque ele se torna, se transforma e se transmuta em outra pessoa. É doloroso esse processo. Então eu não acho que é tão distante o Carnitrix ou que o quadrinho do Dynamite tá fazendo. Não é tão diferente do que a série clássica fazia. O próprio Azimuth inicialmente despreza a ideia de Ben portar o Omnitrix. Na visão dele, uma criança impulsiva e imatura jamais deveria possuir uma tecnologia daquele nível, né? Afinal, o Omnitrix foi criado originalmente como uma ferramenta de preservação genética e compreensão entre as espécies, né? Quase como uma Arca Noé, como ele revela no Força Alienígena, capaz de armazenar DNA de diversas civilizações. O problema é que praticamente todos os adultos acabam reduzindo o dispositivo a uma lógica militar. Os Vilgax quer utilizá-lo apenas para conquistar planetas. Outros dos personagens desejam controlá-lo politicamente. Alguns enxergam um relógio como símbolo de autoridade. Ben, por outro lado, compreende os alienígenas como extensões da própria experiência emocional. Não é à toa que ele olha para um relógio e pensa, tá na hora de virar herói. Ele se torna um herói a se tornar aquele alienígena. É quase como uma brincadeira, né? Ele fala para seus inimigos, ele performa para seus inimigos justamente isso. Isso parece muito claramente na forma como Ben nomeia os aliens. Os nomes dados pelo Ben são extremamente infantis: Quatro Braços, Chama, Massa Cinzenta, XLR8. São nomes que uma criança criaria tentando transformar criaturas complexas em algo mais próximo de personagens de ação ou brinquedos favoritos. Inicialmente isso parece apenas humor infantil, mas a série gradualmente transforma isso em algo mais importante. Dar nomes aos aliens significa criar intimidade. Ben humaniza aqueles corpos alienígenas, porque passa a enxergar eles como parte dele mesmo. É justamente por isso que o Ben consegue utilizar os alienígenas de maneiras que os outros personagens jamais imaginariam. Enquanto o Vilgax pensa em destruição e combate direto, Ben pensa em uma brincadeira. O episódio do Carrapato é um ótimo exemplo disso. Ben utiliza o bala de canhão quase como uma bola de pinball viva dentro do Carrapato, ricocheteando dentro da criatura em uma forma absurdamente e extremamente criativa. E como disse, esse Carrapato destruiu o planeta dos Paralotas Aborbianos, eu acho que esse é o nome, né?
E talvez seja por isso que o horror corporal da série funciona tão bem, porque o Ben não reage às transformações como um adulto reagiria. Quando o corpo dele se transforma, se deforma, cresce músculos ou altera completamente sua anatomia, aquilo não é tratado como uma tragédia existencial, mas como uma descoberta. Um novo eu nasce a partir disso. O grotesco se torna divertido. O medo vira um fascínio. Muitos episódios trabalham diretamente, como eu disse anteriormente, com essa transformação física descontrolada. E especialmente envolvendo o próprio Kevin 11, que é o rival do Ben 10. O fantasmático e mutações causadas pelo próprio Omnitrix. Existe desconforto visual constante na série clássica que foi sendo suavizado nas continuações posteriores. Isso reforça uma das leituras mais fortes da série. Ben 10 Clássico fala muito mesmo sobre a relação de uma criança com o próprio crescimento. O corpo muda, responsabilidades aparecem, emoções ficam mais complexas e o mundo começa a parecer muito maior do que antes. O Omnitrix simboliza exatamente isso. É algo poderoso e fascinante e assustador ao mesmo tempo. Ben passa a série inteira tentando aprender como lidar com algo que constantemente o transforma física e emocionalmente. E ele só consegue amadurecer porque continua preservando certa inocência durante esse processo. No final, o que faz Ben funcionar como protagonista não é só força, mas a capacidade de continuar vendo encanto nas transformações. Uma cena bastante legal de se observar, como eu disse no Azimuth anteriormente, é quando ele entende o porquê o Ben é especial, né? Porque ele entende. Esse heroísmo inocente do Ben faz ele entender as outras espécies. Ele brinca com uma espécie, ele cresce, ele fica doente, ele se transmuta, ele zoa, ele é herói, ele é irresponsável, ele é responsável como outras espécies. Ele entende como é ser um quatro braços por justamente se permitir crescer e se ver ele mesmo dentro de outra pessoa, o que é o significado puro da empatia. Justamente por isso que quando ele devolve o Omnitrix pro Ben, que sempre foi dele, podemos dizer assim, ele brinca e entra na brincadeira. Ele próprio fala que vai dar um alien pro Ben, que é o gigante, participar dessa brincadeira lúdica do Ben, por entender o verdadeiro significado do Omnitrix. Ou seja, para mim, Ben 10 Clássico é uma série bastante interessante de se observar e que tem nuances muito interessantes, além da sua produção visual, que é bastante interessante. Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se quiser análise do Força Alienígena de outras séries posteriormente, seria bastante interessante. Lembrando que eu tenho outros vídeos aqui no canal e o canal Memory Card, que é o meu canal de long play. É isso. Tchau.